O Mahabharata de Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 14, Asvamedha Partva. Tendo-me curvado a Narayana, e Nara o principal dos seres masculinos, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida. Capítulo 88. O sacrifício continua, como recomendado por Vyasa. Vaisampayana disse. Entrando no palácio dos Pandavas, o príncipe de braços poderosos saudou sua avó em tons calmantes e gentis. Então a rainha Chitrangada e Olupin, a filha da cobra, Kaurávia, se aproximaram juntas de Partha e Krishna com humildade. Elas então encontraram com Subhadra e as outras damas da linhagem de Kuru com as devidas formalidades. Kunti deu a elas muitas joias e coisas caras. Draupadi e Subhadra e as outras damas da família de Kuru todas fizeram presentes para elas. As duas senhoras tomaram sua residência lá, usando camas e assentos caros, tratadas com afeição e respeito pela própria Kunti pelo desejo de fazer o que era agradável para Partha. O rei Vabruvana, de grande energia, devidamente honrado por Kunti, então encontrou com Dhritarashtra de acordo com os ritos apropriados. Dirigindo-se então ao rei Yudhishthira e Bhima e aos outros Pandavas, o poderoso príncipe de Manipura saudou todos eles com humildade. Eles todos o abraçaram com grande afeto e o honraram devidamente. E aqueles poderosos guerreiros em carro, muito satisfeitos com ele, fizeram grandes presentes de riqueza para ele. O rei de Manipura então se aproximou humildemente de Krishna, aquele herói armado com o disco e a massa, como um segundo Pradyumna se aproximando de seu pai. Krishna deu para o rei um carro muito valioso e excelente adornado com ouro e ao qual estavam atrilados corcéis excelentes. Então o rei Yudhishthira o justo, e Bhima, e Falguna, e os gêmeos, cada um separadamente o honrou e fez presentes caros para ele. No terceiro dia, o sábio Vyasa, o filho de Satyavati, aquele principal dos homens eloquentes, se aproximando de Yudhishthira, disse: Deste dia em diante, ó filho de Kunti, comece teu sacrifício. A hora para isto chegou. O momento para começar o rito está próximo. Os sacerdotes estão te apressando. Que o sacrifício seja realizado de tal maneira que nenhum membro possa se tornar defeituoso. Por causa da quantidade muito grande de ouro que é requerida para este sacrifício, ele veio a ser chamado de sacrifício de ouro abundante. Tu também, ó grande rei, faça o dakshina deste sacrifício 3 vezes do que é ordenado. Que o mérito do teu sacrifício aumente 3 vezes. Os brahmanas são competentes para o propósito. Para um sacrifício de cavalo, o dakshina ou presente sacrificial, pagável para o ritvija principal ou a ser distribuído entre todos os ritvijas, incluindo os outros brahmanas, é ordenado que seja de certa medida. Vyasa avisa Yudhishthira para fazer aquele dakshina ou triplo do que é a medida ordenada. Por aumentar dessa maneira o dakshina, o mérito do sacrificador aumentará correspondentemente. Obtendo os méritos então de 3 sacrifícios de cavalo, cada um com presentes abundantes, tu serás libertado, ó rei, do pecado de ter matado os teus parentes. O banho que alguém realiza após o término do sacrifício de cavalo, ó monarca, é altamente purificador e produtivo do maior mérito. Aquele mérito será teu, ó rei da linhagem de Kuru. Assim endereçado por Vyasa de inteligência incomensurável, Yudhishthira de alma justa de grande energia passou pelo Diksha para o desempenho do sacrifício de cavalo. O Diksha é a cerimônia de iniciação. Certos mantras são proferidos nos quais é declarada a intenção de realizar o que se deseja realizar. O monarca de braços poderosos então realizou o grande sacrifício de cavalo caracterizado por doações de alimento e presentes em profusão e capaz de frutificar todo desejo e produzir todo o mérito. Os sacerdotes, bem familiarizados com os Vedas, fizeram todos os ritos adequadamente, se movendo em todas as direções. Eles eram todos bem treinados, e possuidores de onisciência.
Em nada houve um desvio das ordenanças e nada era batido impropriamente. Aquelas principais das pessoas regeneradas, seguiram o procedimento como prescrito nas Escrituras, e como ele devia ser seguido naqueles pontos acerca dos quais nenhuma orientação é dada. O karma de um sacrifício ou rito religioso é o procedimento. Ele está, naturalmente, formulado nas Escrituras sobre o ritual. Há certos atos, no entanto, os quais, embora não prescritos, devem ser feitos de acordo com inferências razoáveis. Aqueles melhores dos regenerados, tendo primeiro realizado o rito chamado Pravarja, o rito preliminar especial realizado em um sacrifício, também chamado de Dharma, passaram devidamente pelo rito de Abhishava, isto é, a extração do suco da planta soma depois de sua consagração com mantras, ó rei. Aqueles principais dos bebedores de soma, ó monarca, extraindo o suco da soma, então realizaram o rito savana, seguindo as injunções das Escrituras. Entre aqueles que foram aquele sacrifício ninguém podia ser visto que estivesse triste, ninguém que estivesse pobre, ninguém que estivesse faminto, ninguém que estivesse mergulhado em aflição, e ninguém que parecesse ser vulgar. O armazena de energia imensa, por ordem do rei, fez alimento ser distribuído incessantemente entre aqueles que desejavam comer. Seguindo as injunções das Escrituras, sacerdotes, bem versados em ritos sacrificais de todo tipo, realizavam todo dia todos os atos necessários para completar o grande sacrifício. Entre os sadasaias do rei Yudhishthira de grande inteligência, não havia ninguém que não estivesse bem familiarizado com os 6 ramos de conhecimento védico. Não havia ninguém entre eles que não fosse um cumpridor de votos, ninguém que não fosse um upadhyaya, ninguém que não fosse bem versado em debates dialéticos. Quando chegou o momento para erigir a estaca sacrificial, ó chefe da linhagem de Bharata, foram instaladas 6 estacas que eram feitas de viúva, aigle e marmelos, lim, 6 que eram feitas de cádira, acácia catechu, lino mimosa catechu, e 6 que eram feitas de saravarnim, palasa, bútea frondosa de rosburi. 2 estacas foram levantadas pelos sacerdotes que eram feitas de Devadaru, pinos Deodara de Rosburg, ou cedrus Deodara, naquele sacrifício do rei Kuru, e uma que era feita de Sleshmataka, uma pequena árvore identificada com a cordia latifolia. Aqui provavelmente significa alguma outra árvore. Por ordem do rei, Bhima fez algumas outras estacas serem instaladas, somente por causa da beleza, que eram feitas de ouro, adornadas com tecidos excelentes fornecidos pelo sábio real. Aquelas estacas brilhavam lá como Indra e as divindades com os 7 rishis celestes permanecendo ao redor deles no céu. Vários tijolos dourados foram feitos para construir com eles um Shayana. O Shayana feito parecia em beleza com aquele que tinha sido feito para Daksha, o senhor das criaturas, na ocasião de seu grande sacrifício. O Shayana media 18 cúbitos e 4 andares ou tocas. Uma ave dourada, da forma de garuda, foi então feita, tendo 3 ângulos. Essas eram provavelmente figuras desenhadas sobre o altar sacrificial, com pau de ouro. Hoje em dia é usado a rosa em pó tingido de vermelho, amarelo, azul, etc. Seguindo as injunções das Escrituras, os sacerdotes possuidores de grande erudição então amarraram devidamente as estacas animais e aves, designando cada um para sua divindade específica. Supõe-se que cada animal é agradável para uma divindade específica. Touros, possuidores de qualificações tais como são mencionadas nas Escrituras, e animais aquáticos foram devidamente atados às estacas depois que os ritos relativos ao fogo sacrificial tinham sido realizados. Naquele sacrifício do filho de grande alma de Kunti, 300 animais foram amarrados às estacas instaladas, incluindo aquele principal dos corcéis. Aquele sacrifício parecia extremamente belo, como se adornado com os rishis celestes, com os Gandharvas cantando em coro e as diversas tribos de Apsaras dançando em alegria. Ele abundava, além disso, com Kimpurshas e estava adornado com Kinnaras.
Por todos os lados havia residências de brahmanas coroados com sucesso ascético. Lá eram vistos diariamente os discípulos de Vyasa, aquele principal dos regenerados, que eram compiladores de todos os ramos de ciência, e bem familiarizados com ritos sacrificais. Lá estava Narada, e lá estava Túnvuro de grande esplendor. Lá estavam Visvavasu e Chitrasena e outros, todos os quais eram proficientes em música. Nos intervalos dos ritos sacrificais, aqueles Gandharvas, hábeis em música e bem versados em dança, costumavam alegrar os brahmanas que estavam ocupados no sacrifício. Capítulo 89. Riqueza doada em abundância. Vaisampayana disse: tendo cozinhado, de acordo com os ritos devidos, os outros animais excelentes que foram sacrificados, os sacerdotes então os sacrificaram, em conformidade com as injunções das escrituras, aquele corcel, que tinha vagado pelo mundo inteiro. Depois de cortarem aquele cavalo em pedaços, de acordo com as indicações escriturais, eles fizeram Draupadi de grande inteligência, que era possuidora dos 3 requisitos de mantras, coisas, e devoção, sentar perto do animal dividido. Os brahmanas então com mentes tranquilas, pegando a medula daquele corcel, a cozinharam devidamente, ó chefe da linhagem de Bharata. O rei Yudhishthira o Justo, com todos os seus irmãos mais novos, então cheirou, em conformidade com as escrituras, a fumaça, capaz de purificar alguém de todo pecado, da medula que foi cozida dessa maneira. Os membros restantes, ó rei, daquele cavalo, foram derramados no fogo pelos 16 sacerdotes sacrificais possuidores de grande sabedoria. Tendo assim completado o sacrifício daquele monarca, que era dotado da energia do próprio Sakra, o ilustre Vyasa com seus discípulos elogiou o rei grandemente. Então Yudhishthira deu para os brahmanas 1000 crores de nishkas dourados, e para Vyasa ele deu a terra inteira. O filho de Satyavati, Vyasa, tendo aceitado a terra, se dirigiu àquele principal da linhagem de Bharata, isto é, o rei Yudhishthira o Justo, e disse: ó o melhor dos reis, a terra a qual tu me deste eu devolvo para ti. Dê-me o valor de compra, pois brahmanas são desejosos de riqueza, e não têm uso para a terra. Yudhishthira de grande alma de grande inteligência, permanecendo com seus irmãos no meio dos reis convidados para seu sacrifício, disse para aqueles brahmanas: o dakshina ordenado nas escrituras para o grande sacrifício de cavalo é a terra. Por isso, eu tenho doado para os sacerdotes sacrificais a terra conquistada por Arjuna. Ó principais dos brahmanas, eu entrarei nas florestas. Dividam a terra entre vocês mesmos. De fato, dividam a terra em 4 partes de acordo com o que é feito no sacrifício Chaturotra. Ó melhores dos regenerados, eu não desejo me apropriar do que agora pertence aos brahmanas. Esta mesma, ó brahmanas eruditos, tem sido a intenção sempre nutrida por mim mesmo e meus irmãos. Quando o rei disse essas palavras, seus irmãos e Draupadi também disseram: sim, é isso mesmo. Foi grande a sensação criada por este anúncio. Então, ó Bharata, uma voz invisível foi ouvida no firmamento, dizendo: excelente, excelente. Os murmúrios também das multidões de brahmanas enquanto eles falavam se ergueu. O Krishna nascido na ilha, aplaudindo muito, mais uma vez se dirigiu a Yudhishthira, na presença dos brahmanas, dizendo: a terra foi dada por ti para mim. Eu, no entanto, a dou de volta para ti. Dê ouro para estes brahmanas. Que a terra seja tua. Então Vasudeva, se dirigindo ao rei Yudhishthira o Justo, disse: cabe a ti fazer como tu és ordenado pelo ilustre Vyasa. Assim endereçado, o principal da linhagem de Kuru, junto com todos os seus irmãos, ficou contente de alma, e doou milhões de moedas douradas, realmente, triplicando o dakshina ordenado para o sacrifício de cavalo. Nenhum outro rei será capaz de realizar que o rei Kuru realizou naquela ocasião do mesmo modo que Maruta. Aceitando aquela riqueza, o sábio nascido na ilha, Krishna, de grande erudição, deu-a para os sacerdotes sacrificais, dividindo-a em 4 partes.
Tendo pagado aquela riqueza como o preço da terra, Yudhishthira, purificado de seus pecados e seguro do céu, se regozijou com seus irmãos. Os sacerdotes sacrificais, tendo obtido aquela quantidade ilimitada de riqueza, a distribuíram entre os brahmanas com muito prazer e segundo o desejo de cada recebedor. Os brahmanas também dividiram entre eles mesmos, de acordo com a permissão de Yudhishthira, os diversos ornamentos de ouro que estavam no complexo sacrificial, inclusive os arcos triunfais, as estacas, os jarros, e diversos tipos de recipientes. Depois que os brahmanas tinham pegado tanto quanto eles desejavam, a riqueza que restou foi levada por kshatriyas, vaisyas e sudras e diversas tribos de mlechas. Assim, gratificados com presentes pelo rei Yudhishthira de grande inteligência, os brahmanas, cheios de alegria, voltaram para suas respectivas residências. O santo e ilustre Vyasa ofereceu respeitosamente sua própria parte, a qual era muito grande, daquele ouro para Kunti. Recebendo aquele presente de afeição de seu sogro, Pritha ficou contente de coração e o destinou para a realização de diversas ações de mérito. O rei Yudhishthira, tendo se banhado na conclusão de seu sacrifício e se tornando purificado de todos os pecados, brilhava no meio de seus irmãos, honrado por todos, como o chefe dos celestiais no meio dos habitantes do céu. Os filhos de Pandu, cercados pelos reis reunidos, pareciam tão belos, ó rei, como os planetas no meio das estrelas. Para aqueles reis, eles fizeram presentes de várias pedras preciosas e joias, e elefantes e cavalos e ornamentos de ouro, e escravas mulheres e tecidos e grandes medidas de ouro. De fato, o filho de Pritha, por distribuir aquela riqueza imensa entre os monarcas convidados, brilhava, ó rei, como Vaisravana, o senhor dos tesouros. Convocando em seguida o heróico rei Vabruvana, Yudhishthira deu para ele diversas espécies de riqueza em profusão e lhe deu permissão para voltar para casa. O filho de Pandu, para satisfazer sua irmã Dusala, estabeleceu seu neto menino em seu reino paterno. O rei Kuru Yudhishthira, tendo um controle completo sobre seus sentidos, então despediu os reis reunidos, todos os quais tinham sido devidamente classificados e honrados por ele. Eles foram classificados ou agrupados para que não houvesse disputa ou descontentamento entre eles com relação às questões de precedência. O filho ilustre de Pandu, aquele castigador de inimigos, então devidamente adorou Govinda de grande alma e Valadeva de grande poder, e os milhares de outros heróis Vrishni, tendo Pradyumna como seu primeiro. Ajudado por seus irmãos, ele então os despediu para voltarem para Dvaraka. Assim mesmo foi celebrado aquele sacrifício do rei Yudhishthira o justo, o qual foi distinguido por uma abundância copiosa de comida e riqueza e pedras preciosas e joias, e oceanos de vinhos de diferentes tipos. Havia lagos cujo lodo consistia em ghee, e montanhas de comida. Havia também, ó o chefe da linhagem de Bharata, rios lamacentos feitos de bebidas tendo os 6 tipos de sabor. De homens empenhados em fazer e comer as guloseimas chamadas Kandavaragas, e de animais mortos para a alimentação, não havia nenhum fim. Kandavaraga era feito de piperlongum e gengibre seco em pó, e o suco da Paseolus mungo, com açúcar. Provavelmente, ele é idêntico ao que agora é chamado de mung calado nos bazares de cidades indianas. O espaço vasto abundava com homens embriagados com vinho, e com senhoritas cheias de alegria. Os terrenos extensos ecoavam constantemente com os sons de baterias e o clangor de conchas. Com tudo isso, o sacrifício se tornou extremamente encantador. Que coisas agradáveis sejam dadas, que alimento agradável seja comido, esses eram os sons que eram ouvidos repetidamente dia e noite naquele sacrifício. Ele foi como um grande festival, cheio de homens jubilosos e contentes. Pessoas de diversos reinos falam daquele sacrifício até hoje.
tendo derramado riqueza em torrentes, e diversos objetos de desejo, e joias e pedras preciosas, e bebidas de várias espécies, o principal da linhagem de Bharata, purificado de todos os seus pecados, e com seu propósito cumprido, entrou em sua capital,